Boa noite aos nossos amigos, a todo o pessoal que está lá em casa, que estão interagindo com nós, aos amigos que estão saindo do trabalho, para toda a comunidade e para toda a sociedade. Está começando o podcast Amigos do Instrutor Fabiano Batista, né? A 15ª edição do podcast Amigos do Instrutor Fabiano Batista. E já estamos começando aí o segundo podcast do ano com um convidado ilustríssimo, nosso amigo, companheiro, parceiro, né? Um médico renomado de Maringá, Dr. Roberto Feres. Dr. Roberto Feres é especialista, né? Médico especialista em cirurgia vascular e endovascular, tá? Boa noite, viu, Dr. Roberto? Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Vou apresentar aqui, né, o meu companheiro de todas as segunda-feiras, né, Leandro? Exatamente. Leandro de Paula. Tá? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Dr. Roberto. Boa noite, Leandro. E também nós temos que lembrar das pessoas que vêm nos acompanhando no decorrer. Você falou 15º, é o 11º podcast, mas tá valendo. Tá valendo. É a vontade que vem nos acelera. Exatamente. Que vem nos acompanhando, os nossos amigos, os nossos parceiros, pessoas interessadas aqui no nosso tipo de trabalho, de levar informação para as pessoas, de pautar assuntos aqui que colaborem com a sociedade, com a nossa comunidade. E hoje não é diferente. Hoje, na verdade, com uma grande responsabilidade aqui, nós temos que conduzir, Fabiano, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil para nós dois receber o Dr. Roberto Feres Júnior aqui, mas ele tem muito a contribuir. Então, vale o nosso sofrimento, o nosso massacre, para o Dr. Roberto poder passar para as pessoas em casa e quem poder curtir depois. Um assunto que assombra muitas pessoas, que é a trombose de membros inferiores. O Dr. Roberto é cirurgião vascular e endovascular. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar alguma coisinha em cima disso daqui. Mas, Dr. Roberto, o senhor tem muito a contribuir para a nossa população de Maringá, para os amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram. É uma grande honra receber o senhor aqui na nossa bancada, viu? Fico muito agradecido. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Leandro. Boa noite. Quero agradecer o convite para participar do podcast. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero aqui mandar um beijo para minhas filhas Helena e Isabela, para minha esposa Clarissa, para minha mãe Sandra, que estão assistindo. E um grande abraço para o meu irmão Arthur, que além de irmão, muito amigo meu, é fantástico. O seu irmão é médico também, doutor? Meu irmão é advogado. Advogado. E sua esposa? Minha esposa médica também. Bacana. E espero poder contribuir o máximo aí com as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. O senhor tem muito a contribuir, eu não tenho dúvida quanto isso. E todos aqui acreditam muito nisso. Obrigado. Obrigado pelo convite. O Dr. Roberto é um convidado, Leandro, que nós tínhamos já ali aquela vontade de conseguir um espacinho na sua agenda, Dr. Roberto, que nós sabemos como que é corrido, até aquela conversinha ali pelo WhatsApp tem que ser sempre muito rápido, é uma consulta dentro de outra. Quando tem um intervalo é para cirurgias, né, Dr. Roberto? A vida é corrida. É a vida do médico, do bom médico, né? E a nossa vontade de trazer, passamos esse convite para o senhor sobre esse tema, só por quê? Porque nós temos muitos amigos, tanto da segurança pública quanto da segurança privada, e amigos particulares que sofrem com esse problema, né? Variz, a trombose, né? Então eu acredito que muitos deles vão estar assistindo, muitos deles vão assistir depois, porque fica gravado ali no Facebook, no YouTube, e pode estar ajudando. Nós hoje recebemos informações aí de amigos que teve da segurança privada que sofreu 3 vezes com essa doença, teve 3 vezes, e ele sentiu que foi muito pouco informado sobre o assunto. Então nós tínhamos já essa vontade, né, Leandro, de estar trazendo o senhor aqui. Agradecemos do senhor ter acertado o convite, que já é um convite do ano passado. Porém, dentro da agenda do senhor não cabia. Agora coube o espacinho para nós e somos gratos, tá, doutor Roberto Feres? Eu agradeço, Fabiano. Realmente, a trombose venosa profunda é uma doença que acomete uma grande parte da população, principalmente de pessoas que ficam grande parte do seu dia, do seu trabalho em pé ou sentada há muito tempo sem se movimentar. Como você falou, as pessoas que trabalham com segurança são muito afetadas por essa doença.
E durante esse bate-papo a gente vai conversar os sintomas, os sinais, como prevenir essa doença para que possa menor número de pessoas, né, diminuir, não ter, mas diminuir o risco de ter essa doença. Nós fazendo ali uma leve busca, estudando um pouquinho do assunto, para poder estar aqui também debatendo com o senhor, doutor Roberto, eu li ali que tem um levantamento que chega a 180 mil pessoas que sofrem com essa doença no Brasil. 180 mil pessoas por ano, aproximadamente esse número mesmo. E é uma doença que tem grande impacto socioeconômico, né? Porque as pessoas precisam ser tratadas, ficam afastadas do trabalho, então tem um impacto socioeconômico muito grande no país. Doutor Roberto, eu acredito que o pessoal lá em casa, o pessoal na rua que está interagindo com nós, que vai entrar ali, que tem as dúvidas, eles se perguntam, essa doença, ela tem cura ou ela fica ali adormecida com o tratamento? Pode voltar depois? A trombose venosa profunda, ela tem uma série de causas, né, os fatores desencadeantes. Ela pode ser desencadeada por uma imobilização prolongada, né, um paciente que às vezes fica internado por uma pneumonia, uma doença cardiológica, muito tempo imóvel, ele tem a chance de ter trombose. O paciente que é submetido a qualquer tipo de cirurgia pela imobilização no pós-operatório, ele acaba tendo risco de desenvolver trombose. É claro que hoje existem muitas medicações que são feitas para esse paciente para prevenir, mas não conseguimos em 100% dos casos. O paciente, a mulher em uso de anticoncepcional ou de reposição hormonal, o paciente que sofre um acidente, o paciente que tem uma fratura, o paciente que às vezes tem um esmagamento de um membro, às vezes não tem fratura, não tem nenhum corte, mas tem um esmagamento do membro, também pode desenvolver a trombose. O paciente portador de câncer, o paciente que está fazendo quimioterapia, todos esses fatores podem desencadear uma trombose. O paciente que às vezes não teve doença nenhuma, mas ele trabalha muito parado, ele não tem um tempo para andar um pouco no seu trabalho, cada 1 hora, 1 hora e meia, conseguir andar um pouquinho, também isso é uma coisa que predispõe ao aparecimento de trombose. Exatamente, Fabiano. Hoje estava lendo aqui os comentários e tem um amigo meu aqui que ele era caminhoneiro e depois ele virou dono de transportadora, entendeu? Então ele relatou aqui para mim hoje durante o dia que a fase que ele era caminhoneiro, ele tinha problemas nas pernas constantemente, varizes, muita dor, tinha série de problemas. E depois ele acabou saindo do ramo e agora ele tem funcionários. Então ele relatou muita coisa aqui da vida um pouco mais sofrida dele, de que os funcionários deles... Agora ele disse para mim, em off, que falou que antigamente os caminhões que ele trabalhava não tinha aqueles encostos das pernas. Hoje os caminhões já têm lá uma questão de uma dinâmica que escora de uma forma diferente e tudo mais. Então são profissionais de muitas áreas que têm relatos dessa trombose de membro inferior. É muito grande o leque, doutor. Com o aparecimento do aplicativo, agora Uber 99, tem muitas pessoas que iniciaram o trabalho de motoristas de aplicativo e tem, hoje, por exemplo, foi no consultório com queixa de dor, de queimação na perna, né? Sintomas relacionados à insuficiência venosa, que tem mais relação com variz do que a trombose. Mas o fato, tem gente que começa a trabalhar às 6 da manhã e para 10 da noite, para ir ao banheiro almoçar e passa o dia sentado. Então isso aí aumenta muito a incidência de trombose. Para poder fazer aquela circulação, né, doutor Roberto? Doutor Roberto, esse nome, né, nós temos tantos nomes aí que assustam, né? Recebeu o diagnóstico médico, a pessoa fica totalmente assustada. Talvez por causa do nome assustador, por falta de conhecimento, né? Câncer, Covid, a trombose. Se a pessoa receber esse diagnóstico, vai lá, procura o Dr. Roberto Félix, que é o especialista, né, na área, e ela recebe o diagnóstico que ela está com trombose. O que é trombose, Dr. Roberto? A trombose, ela é uma oclusão da veia, é a formação de um coágulo na veia, depois a gente pode falar os principais fatores, e com isso ocorre a parada da circulação daquela veia.
nós temos uma série de veias, temos o sistema venoso profundo, o sistema venoso superficial, que fazem um retorno venoso. E a trombose venosa profunda, de veias que estão dentro da musculatura, veias de maior calibre, e com isso elas causam sintomas. Os principais sintomas são dor importante, principalmente na panturrilha, um inchaço, um edema, um inchaço muito grande, que dificulta a pessoa a ter dor. Parada, ela vai tentar andar, ela chega a mancar, por conta da dor, que é uma dor muito forte, e pode ter uma coloração mais azulada da pele, porque aí, como a veia principal está obstruída, o sangue tem uma dificuldade de voltar. Como se a gente pegasse uma mangueira e apertasse a ponta. Toda a pressão vai voltar, né, vai para trás. Então, os tecidos, vamos supor, teve uma trombose na veia poplítea, que é uma veia que fica atrás do joelho. Do joelho para baixo, tem muita dificuldade do retorno venoso. Então, aumenta muito a pressão na musculatura, no subcutâneo, pressão das veias, e com isso pode ter uma coloração mais azulada pelo acúmulo de sangue que está acontecendo naquele local. E também pode ter um aumento de temperatura, porque o sangue muito acumulado, ele aumenta a temperatura no local que está... o local atrás de onde teve a oclusão, a trombose. Agora, esse medo que as pessoas têm da trombose, existe um medo muito grande quando se faz o diagnóstico de trombose. Por quê? Porque existe a trombose arterial e a trombose venosa. Hoje nós estamos falando da trombose venosa, que é causada pelas pessoas que têm uma embolidade prolongada. A artéria é o que manda sangue para os tecidos, que oxigena, que manda nutriente. E a veia é o que traz o sangue de volta para o coração, pulmão, para ser oxigenado e bombeado novamente. E as pessoas têm muito medo porque a trombose arterial é a trombose que tem a chance de ter amputação da perna. A trombose venosa, existe uma chance mínima, menos de 2-3% de amputação. Porque existe, né, doutor Roberto, um folclore, um dito popular muito grande. Você está com trombose, vai perder a perna, vão cortar a sua perna. E é o medo da população, talvez por uma desinformação, por falta de informação, né? Mas esse risco realmente existe, doutor Roberto? Olha, existe, em livros fala uma porcentagem muito pouca. Eu sou formado desde 2000, nunca vi ninguém amputar a perna por trombose e nunca conversei com nenhum outro vascular amigo meu que tenha visto isso. Alguma pessoa aconteceu que citou uma estatística na literatura, alguém teve essa infelicidade. Talvez por mais enfermidades que não foi ocasionada só pela trombose. Isso aí deve ter acontecido há muitos anos, quando o tratamento da trombose ainda era mais precário. Hoje em dia nós temos tratamentos muito eficazes que, sim, impossível não é, mas é praticamente impossível alguém perder a perna por trombose venosa. Daí o senhor entende a importância da informação, né, da informação técnica correta por um profissional, né, especialista na área. A pergunta mais frequente é quando o paciente chega no consultório com o resultado do exame: doutor, eu vou perder a perna? É a primeira pergunta, porque ele leu a conclusão do exame, trombose venosa profunda. Então é a primeira pergunta. E ele fala: doutor, mas minha mãe morreu de trombose, minha avó morreu de trombose. Mas é a trombose arterial, não a trombose venosa. Qualquer pessoa que receba um diagnóstico desse e que não tenha ali o mínimo desse conhecimento, é o medo, vou perder minha perna. Não tem dúvida. E ele vai perguntar para o doutor realmente, né? Doutor, vou perder. Se recebesse esse diagnóstico, faria a mesma pergunta, né? Porém, né? Hoje, com mais informações que nós temos, né? Mais facilidade de informações, né? Com médicos renomados, igual o senhor, participando de podcast, de televisão, passando informações, talvez a pessoa procure, né? Assim, antecipadamente, né? Antes que esteja de uma forma bem evoluída a doença, procure o médico, né? E é mais fácil fazer esse tratamento quando a pessoa procura de forma, assim, mais rápida o médico, no começo do aparecimento da doença. A trombose, ela tem algumas complicações. Então, assim, a pessoa tendo sintoma de dor na perna, inchaço, dor para caminhar, ela deve procurar o mais rápido possível. Por quê? Qual que é a complicação mais grave da trombose? É a embolia de pulmão. Porque a trombose é a formação de coágulo numa veia profunda. Então, quando é feito
essa hipótese diagnóstica, tem que ser feito o diagnóstico, e o exame hoje chama ultrassom com Doppler. Ele vai conseguir ver a veia, consegue identificar o coágulo nessa veia e consegue identificar que não está passando sangue nela. Nos primeiros 15 dias da trombose, esse coágulo está muito, muito friável, um coágulo fresco que a gente chama. Então, se a pessoa não dá muita bola, fala, é uma dor muscular, é uma coisa que vai passar, e continua seu dia a dia, continua andando, fazendo atividade física, esse coágulo pode desprender da veia e ele vai parar no pulmão e dar uma embolia. A embolia pode ser uma embolia pequena, que dá um desconforto médio para o paciente, e pode ser uma embolia maciça que mata na hora. Quer dizer que, nesse caso, o exercício, sentir uma dor, tá faltando fazer caminhada. Não é isso, então, não é doutor? isso. Nesse momento, a caminhada vai atrapalhar a vida do indivíduo. Tanto é que no tratamento da trombose, ainda as medicações anticoagulantes, a gente pede repouso, dá um atestado de 15 a 20 dias. Após 15 a 20 dias, esse coágulo já está mais endurecido, já não tem o risco de ir para o pulmão. Mas nos primeiros 15 dias é repouso, com um membro elevado, de preferência para não inchar tanto, porque ficou para baixo, tem dificuldade do retorno venoso e o membro incha. Lembro até o caso de um paciente, logo que eu cheguei em Maringá, em 2008, fazia plantão no hospital. Esse paciente, 32 anos, tinha uma filhinha de 3 anos com trombose, internado, e andando no corredor do hospital, para lá e para cá. A gente falava, fica sentado, fica deitado, você está com trombose. Eu peguei o plantão 1h, 1h20, esse paciente estava no corredor, ele caiu e morreu ali, de embolia de pulmão. Não teve como reanimar ele. Ele chegou já com a doença bem evoluída. Ele estava uns 2, 3 dias internado já, e a gente pedindo para ele fazer o repouso, né? Qual seria hoje a orientação do especialista, do Dr. Roberto, para aquela pessoa que tem essa suspeita, que está aparecendo algum desses sintomas que o senhor colocou aqui? Qual que seria a orientação para essa pessoa? Procurar o pronto-socorro. O mais rápido possível. Porque no pronto-socorro ele vai ter o atendimento, o exame clínico, vai ter o exame de Doppler. Em todos os hospitais temos esse exame. E aí, feito o diagnóstico, já inicia o tratamento com anticoagulação. E esse diagnóstico é feito de forma rápida? Sai rápido? A pessoa já começa rapidamente com esse tratamento, doutor Roberto? Sim, o diagnóstico é feito com o exame de Doppler, que está disponível na maioria dos hospitais. Às vezes, vamos supor, ele chega de madrugada, chega muito tarde da noite, não vai ter naquele horário, mas o plantonista já inicia o tratamento com anticoagulante para já proteger o paciente, deixa ele de repouso no hospital e no dia seguinte é feito o exame. Alguns hospitais têm 24 horas desse exame, mas quando não tem, o paciente já inicia o tratamento. Por quê? Porque se fez o exame e não fez o diagnóstico, né, é negativo para trombose, suspende a medicação em 12, 24 horas, ela não está fazendo mais efeito e não tem problema nenhum ter feito uso dessa medicação por 24 horas. Doutor, então quer dizer que a referência da trombose, ela se dá em membros inferiores. Dificilmente... Tem em membro superior, mas a proporção, eu não vou saber exatamente esse dado, mas enfim. Sei lá, cada 20 membros inferiores tem um membro superior. Então, aquele estalo, aquele start para você identificar alguma dificuldade ou algo que você possa estar tendo, são... Dor na perna súbita, tipo assim, ontem minha perna estava boa, hoje está doendo muito e começou a inchar. Em alguns pacientes que pegam a trombose acomete veias mais finas ou veias menores, às vezes não tem um inchaço importante. O inchaço não é um sintoma tão evidente, mas a dor... E a temperatura também em todos os casos, doutor? Também não em todos os casos. Na trombose, também. A dor é o fator principal. Tá com uma dor, você tá com uma dor estranha, ontem minha perna estava boa, não tinha nada, hoje de repente acordei com dor. Não custa. Doutor Roberto, uma pergunta, né? Nós somos leigos, né, no assunto, mas talvez o pessoal, né, que está lá acompanhando, que vai depois de ali acompanhar, vai assistir nesse podcast, se perguntam, porque nós vemos muitos casos de câimbras, né, pessoas que sofrem com câimbras. Não relaciona nada, a trombose não tem relacionamento nenhum com câimbras. Câimbras já é outro assunto. É outro assunto, não tem relação com trombose. As varizes dos membros inferiores, quem tem variz, alguns pacientes, é uma queixa, não é muito frequente, mas referem ter algumas câimbras. Mas não é o principal sintoma das varizes. Bacana.
É um papo, assim, uma conversa bem complexa, né, doutor Roberto? Complexa, porém, né, muito proveitosa, porque as pessoas têm dúvidas. Muitas fazem aquele autotratamento, automedicação, se medica em casa, e isso pode agravar ainda mais, né? Um tratamento da doença, né? A trombose, quando iniciado o tratamento nos primeiros dias, e o tratamento feito correto, porque depende muito do paciente aderir ao tratamento, porque qual é o grande problema? O paciente chega com muita dor, a perna inchada, ele faz ali 2, 3 dias de repouso, a perna já desincha. Aí ele acha que tá bom e volta às atividades normais. E aí acaba ficando com uma sequela que chama síndrome pós-trombótica. O que é isso? Quando tem a trombose, forma um coágulo na veia. Esse coágulo faz a veia dilatar. Quando é feito o tratamento correto, com medicação, com repouso, com uso de meia elástica, esse coágulo é dissolvido mais eficazmente, a veia, essa dilatação some e as válvulas das veias, que as veias têm válvulas para impedir o refluxo do sangue, trabalham normalmente, o paciente leva uma vida como se não tivesse tido, volta ao normal. Se ele não faz o tratamento, não usa meia, fica andando, ele não desincha a perna, e aí pode não dissolver todo esse coágulo, ou a veia pode dilatar tanto durante a doença, e depois que o coágulo é eliminado, a válvula não trabalha direito. Ele mantém um refluxo do sistema venoso profundo e mantém inchaço ad eterno. Aí só vai melhorar com o uso de meia elástica o resto da vida. Em média, esse tratamento para uma pessoa que foi diagnosticada logo no início da doença e começou o tratamento, quanto tempo leva esse tratamento até que ela volta a ter a normalidade ali articulação sanguínea dela? Quanto tempo de tratamento? O tratamento, em média, de membros inferiores são 6 meses de tratamento. Com 20 dias, o coágulo estando estabilizado, o paciente já não tendo mais dores nas pernas e inchaço, ele pode voltar às atividades com o uso de meia elástica. Meia elástica, durante os 6 meses de tratamento, precisa ser usada todo dia, diariamente. Não se dorme com meia elástica, só durante o dia enquanto está com a perna pendente. E o anticoagulante por 6 meses. E a questão de comorbidade? Quais são as comorbidades que as pessoas têm que favorecem um pouco mais para essa trombose? A pessoa lá tem já um quadro que ela tem pressão alta, que é hipertenso, né, doutor? Diabético, né? Tem um problema do açúcar no sangue que não é controlado. Então, até que ponto isso colabora também no tratamento? Fica um pouco mais dificultoso. Um paciente diabético lá com o senhor, ele não demora 2, 3, 4 dias para ver o resultado do início do tratamento. Sim, demora uma semana, 15 dias. São coisas que caminham junto. Qual é o grau de dificuldade? O diabetes não tem relação com a trombose. Não tem. Os principais fatores que causam trombose idade avançada, acima de 40 anos, existe uma chance 3 a 4 vezes maior de se ter trombose do que um indivíduo com menos de 40 anos. A obesidade, não a obesidade por si só, porque a obesidade leva a pessoa a ter mais dificuldade de locomoção, então a pessoa fica mais parada, principalmente a pessoa de idade com obesidade, tem dificuldade de levantar para se locomover, então ela fica o dia inteiro sentada. O sedentarismo, né? Sim. O uso de anticoncepcional pelas mulheres. O anticoncepcional, os estudos mostram que quando a causa da trombose é o anticoncepcional, ela se dá principalmente nos primeiros 4 meses de uso do anticoncepcional. Passados 4 meses, lógico, também pode ser uma causa, mas ela cai muito a chance de ter por conta do anticoncepcional. A reposição hormonal nas mulheres que estão entrando na menopausa também, né, porque não deixa de ser um hormônio, tem a chance de ter trombose. A gestante e a puérpera, durante a gestação, as veias elas dilatam muito. E também a mulher produz um maior número de substâncias procoagulantes, que aumentam a coagulação. Principalmente porque no pós, assim que tem a cesárea ou pós-parto, precisa ter a contração das veias para parar o sangramento. Certo. Então, isso aí é um fator que
predispõe ao aparecimento de trombose. Um trauma, né? Pessoa que tem um acidente, que tem uma fratura, uma queda, tem muita chance de ter trombose. Paciente portador de câncer, né? Como eu já falei também, tem chance, as células tumorais predispõem ao aparecimento de coágulos no corpo. Então, tem muita gente que nunca, de repente, não tem nada e teve uma trombose. Uma das investigações, não é em todo mundo, mas tem que investigar um câncer. Porque às vezes é o primeiro sinal de que a pessoa está desenvolvendo um tumor, uma trombose. Muito bem explicado. Muitas coisas que uma pessoa leiga que não é da área não tem, né, não faz ideia, doutor Roberto. Como o senhor colocou ali, normalmente pode vir a aparecer essa doença em pessoas acima de 40 anos. E existe casos, doutor Roberto, de pessoas ali de idade jovem, de 18 a 20, a 25, 30 anos, que não é normal, acontece por algum motivo, traumas, ou que aconteceu mesmo naturalmente? O principal causa de trombose em paciente jovem é trauma, né? Acidente de carro, um acidente de moto, uma queda de uma escada, uma queda da própria, uma torção, às vezes o paciente pisa no meio-fio, torce o pé, pode dar uma trombose. Né? Tá tendo um aumento muito assim, significativo do número de casos de trombose e varizes em mulheres jovens pelo uso de anticoncepcional, pelo tabagismo, né? Aumento de tabagismo pelas mulheres. Quando é diagnosticado assim numa mulher pelo uso de anticoncepcional, o médico, o especialista orienta já para de usar o anticoncepcional ou é feita a troca por um outro modelo, alguma outra marca? Assim que é feito o diagnóstico de trombose, se não tem nenhum outro fator causador da trombose e ela usa anticoncepcional, a primeira coisa é suspende o anticoncepcional. Suspende. É feito o tratamento por 6 meses, e depois é conversado com o ginecologista para conjuntamente definir qual que é o melhor contraceptivo para ela. Às vezes, o resto da vida ela não pode tomar. Bacana. Então, isso é muito bom essa informação, né? Porque talvez pessoas que estão ali tomando o anticoncepcional, mulheres que estão tendo aquele inchaço nas pernas, né? Muitas vezes não sabem nem o motivo e continuam tomando. Pode ser um fator né? Pode ser um fator. Certo é procurar um especialista, então, e saber, talvez ela está tomando um remédio que é para resolver um problema, mas está causando outro problema gravíssimo, né? No período pré-menstrual ocorre uma vasodilatação importante das veias das pernas das mulheres. Então isso aí né, ela tem muita dor, tem inchaço, né? Tem que tomar cuidado, né? Não confundir com isso. Mas uma dor diferente que ela tem é porque a mulher se conhece, né? Quando ela tem um inchaço, a dor no período pré-menstrual, ela sabe que aquela dor tem todo mês, todo ciclo, né? Então, mas assim, teve uma dor, inchou, acabou aquele período pré-menstrual, mantém a perna inchada, é um sinal de alerta para procurar. Doutor, outra pergunta. Existe quadro de trombose que a pessoa tem a trombose e ela não evolui? Fica por muito tempo, sente desconforto, um dia ou outro não, um sim, 2 não, e vai convivendo com isso, e esse quadro ele não evolui, ele não sobe para o pulmão, para outros órgãos, ele não aumenta, ele não tem um aumento, e ela sim tem uma trombose? Essa doença ela fica estacionada? Assim, a trombose, uma porcentagem de 30% a 40% são subclínicas. Tem paciente que às vezes tem trombose, não sabe que teve, e às vezes acaba resolvendo, porque assim, o que dissolve o coágulo é o sistema fibrinolítico do corpo. São substâncias do corpo que dissolvem o coágulo. O anticoagulante, ele é usado para não aumentar essa trombose. Se não toma essa medicação, essa trombose vai aumentando e pode pegar o membro todo. Seria, então, doutor Roberto, que o anticoagulante ele não dissolve. Não. Isso quem faz esse trabalho é o sistema próprio fibrinolítico organismo, do corpo. né? Isso. Que vai dissolvendo. Vai dissolvendo. A medicação é para não aumentar a trombose. Só para não aumentar. Então, tem algumas pessoas que têm em veias pequenas da panturrilha, às vezes teve uma dor um dia, não teve mais, e aquele trombo, às vezes fica lá, sim, não progride, não estacionado, e às vezes o sistema fibrinolítico do corpo resolve, ele nem sabe que teve essa trombose. Então, quer dizer que existem níveis. Sim, tem desde tromboses subclínicas
Existe duas situações que chama flegmásia alba dolens e flegmásia cerúlea dolens. O que é isso? É uma trombose muito extensa da veia que chega a fazer um espasmo da artéria e aí a perna fica branca como se estivesse faltando circulação. Realmente falta um pouco de circulação. E quando a flegmásia alba ela progride, vira flegmásia cerúlea, porque a obstrução venosa é tão grande que o sangue não consegue chegar nos tecidos. E ela começa a ficar arroxeada como se tivesse com uma... como se fosse uma trombose arterial, vamos dizer assim. Entendi. Tá? É uma situação raríssima. Eu vi um caso desse até hoje. É uma camuflagem. Mas chegando no consultório, o especialista já, de olhar ali, pela expertise dele, já diagnostica, né? Só que flegmásia cerúlea alba é vista no hospital, não dá tempo de ir para o consultório. O paciente tem uma dor insuportável que ele vai para o hospital. Roberto, teve uma fala do senhor que me chamou bastante atenção, né? Daquele embolismo tá ali próximo do pulmão, ir para o pulmão. Como que acontece isso? Se a pessoa está, né, com aquele hematoma, aquele embolismo lá, vamos supor, lá na perna, tem a chance dele subir e ir para o pulmão. O trombo, quando está na perna, como foi o trombo fresco, né, o trombo friável, nos primeiros 15, 20 dias, se a pessoa não faz repouso, a contração da musculatura, as veias passam no meio da musculatura. E aí a pessoa não faz repouso, contrai a musculatura, aquele trombo escapa e ele vai parar no pulmão. Vai correndo pela corrente sanguínea e chega no pulmão. Qual que é o efeito disso quando ele chega no pulmão? A pessoa tem uma dor torácica muito grande, começa a tossir, começa a escarrar com um pouco de sangue e falta de ar assim insuportável. Quando é uma embolia maciça, às vezes é fatal na hora, assim, e a pessoa pode morrer. Nossa. Que é o caso daquele paciente que eu contei do hospital. Dependendo do caso, o paciente não tem uma segunda chance quando acontece. Caramba. É muito... O senhor vai ter que voltar mais vezes aqui. Se ele estiver dentro do hospital, tem procedimentos de urgência que conseguem resolver isso. Agora, se ele estiver na rua, difícil. Dificilmente vai ter chance de vida esse paciente, doutor Roberto. Se acontece um caso desse. Sim. É muito complexo mesmo, né? Bem, né? Uma área ali difícil para o senhor, né? Não é fácil. Doutor Roberto, nós vê por aí, acontece com muita frequência com agentes de segurança, principalmente que fica mais parado, né? O agente de segurança privada. Quem que é o agente de segurança privada? O segurança, o vigilante. Falar em vigilante, vamos mandar um abraço, né? Que está aqui junto com nós hoje, ao vivo no podcast, o nosso amigo, né, doutor Roberto? O nosso mestre, nosso professor, Sargento Manhães. Boa noite, Sargento Manhães. Um abraço, Sargento Manhães. E também, né, aquele parceiro nosso que está aqui com nós toda segunda-feira, ao vivo. Hoje trouxe as princesinhas dele, a princesa e o príncipe, Dr. Valdir Júnior. Boa noite, doutor Valdir. Boa noite, doutor Valdir. Então, doutor Roberto, recapitulando, né, a nossa fala, o profissional de segurança privada, ele fica horas e horas ali na porta, vamos supor, ele está num posto bancário, ele está trabalhando no banco, ele fica várias horas de pé. Em muitos casos, tem só um agente de segurança no banco, e outros casos tem dois, que são poucos casos. Tem dois. Porém, um está em um ponto e o outro está no outro. Eles só fazem aquela troca, né, de local de trabalho, de posto ali, e os dois estão trabalhando. Seria suficiente aquela caminhada que eles dão da troca? Seria ali no máximo coisa de 10 metros, um vem para frente, outro vai para trás. E daí eles entram em horário de... Nós imaginamos que o banco abre às 11 da manhã, porém o pessoal está trabalhando muito antes. O pessoal ali chega em torno de 7, 8 horas no banco e o agente de segurança privada é o que chega primeiro, tanto para garantir também a segurança de toda a equipe que está chegando, né, do pessoal do banco. E ele já se apronta e já vai logo para a porta. Dali ele fica de pé até o horário de almoço dele. Normalmente esse profissional, ele almoça rapidamente e já volta para o posto dele. E fica de pé ali até as 18 horas.
ele é um forte candidato a poder estar contraindo esse tipo de doença, doutor Roberto? É um dos fatores de risco muito importantes, a imobilidade prolongada. E, né, dando continuidade, é um profissional que, sem dúvida alguma, teria que fazer uso de meia elástica de compressão. É um tratamento muito importante para quem fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, que chega no final do dia, agora indo um pouco mais para o lado das varizes e não da trombose, com aquela sensação da perna pesada, perna cansada, sensação de queimação em sola do pé, panturrilha, inchaço, tem algumas pessoas que têm um inchaço importante, que marca a meia da pessoa. Então, a meia elástica é um tratamento muito efetivo, que previne e não impede 100%, mas previne muito o aparecimento da trombose. Para esses profissionais, então, a utilização de uma meia como prevenção seria uma boa orientação do especialista. Uma excelente orientação. Ô, Fabiano, tenho perguntas aqui para o doutor sobre varizes. Quero saber se a Maria Vitória tem perguntas aí do pessoal em casa, nas redes sociais. Tem alguma coisinha aí, Maria Vitória? Boa noite, Leandro. Boa noite, Fabiano. Boa noite, doutor. Boa noite. Nós temos bastantes comentários hoje. E um deles são... Qual a diferença entre a trombose e a variz? A varizes, né? A trombose, ela é uma oclusão da veia. É a formação de um coágulo na veia, que ela obstrui a passagem do sangue e aumenta a pressão das veias antes do local de obstrução. As varizes são veias que estão dilatadas, tortuosas e alongadas e que não estão fazendo mais a sua função como deveria, né? É muito comum a pessoa achar que as varizes são veias entupidas. Elas não são entupidas. Elas são veias que estão dilatadas, são tortuosas, que é aquelas veias que a gente olha na perna e são evidentes olhar, e que já não estão fazendo a sua função. Essa é a principal diferença. E em relação às varizes, como que a gente pode identificar e como que isso pode trazer, tipo, por que ela causa a variz? Então, as varizes, a identificação delas é visual. Você olha na perna, né? O primeiro sinal são aqueles vasinhos pequenininhos que parecem teinhas de aranha, são as telangiectasias, e vai aparecendo veias que você vê mais evidente, e conforme elas vão dilatando e alongando, elas ficam mais evidentes da perna. Você consegue ver um abaulamento na pele, que são as varizes. A prevenção das varizes é uso de meia elástica para quem trabalha muito tempo em pé, atividade física regular, quem está com sobrepeso, diminuir o sobrepeso, não usar calçado de salto muito alto ou rasteira, também dá muito ideal. Aquele sandália Anabela é um bom calçado. Sapato que tem um salto de 3, 4 centímetros, base larga, é um bom calçado. Paciente não ficar muito tempo no seu trabalho, cada 1 hora, 1h30, você conseguir andar, vai tomar uma água, dar uns 5 minutinhos de caminhada. São os principais meios de prevenir o aparecimento de variz. Tá? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. São dúvidas do pessoal, né, doutor Roberto? Principalmente de mulheres, né? Porque as mulheres querem ter as pernas bonitas, né? Nós estamos aí em pleno verão, né? Já vamos chegar no carnaval. E os homens também. Hoje em dia os homens estão vaidosos igual as mulheres, né? Então eles querem ter aquelas pernas bonitas, né? Ninguém quer ter umas pernas toda mapeadinha ali, né? Mostrando varizes. Acontece, mas tem tratamento, né? Tem tratamento e pode procurar lá o Dr. Roberto Feres, né? Vários especialistas bons que nós temos, né? Maringá, eu acho que é uma cidade, né? Bem, né? Completa, com bons especialistas, né, Dr. Roberto? Mas para aquela pessoa que está sofrendo, já aconteceu, Dr. Roberto, qual que seria a orientação do senhor hoje para aquela pessoa que está vendo acontecer, que está com aqueles vasinhos dilatando? Não aconteceu ainda, o senhor tem o palavreado técnico, eu pego e falo que está ali inchando, está aparecendo já para fora, né? Aquele abolado das veias. Qual que seria a orientação daí do senhor? A orientação: procurar um profissional, um cirurgião vascular,
é feita uma avaliação no consultório, né? A gente avalia o grau das varizes, varia de grau 1 até grau 6, e é feito um exame que chama Echocolor Doppler ou ultrassom com Doppler. É um mapeamento de todo o sistema venoso, tanto superficial quanto profundo. Ele vê como estão as veias superficiais, vê se a safena está dilatada, se tem refluxo, e a partir desse exame é instituído o tratamento. Doutor, então, outra dúvida, é melhor frisar, melhor reforçar. Varizes é um estresse que a veia está tendo. Por um motivo ou por outro, é um estresse. É um estresse. Ela foi submetida a um estresse e ela acabou Aumento de pressão, dilatou isso. Enfim, existe um estresse em cima disso. Outro detalhe. Eu tenho um amigo e ele tinha muitas varizes nas pernas, sentia muita dor, e ele foi num consultório do Dr. Roberto Feres e lá foi feita uma cirurgia de cauterização. Cauterizou e essas veias elas sumiram lá, elas morreram. O que aconteceu com essas veias, doutor? Assim, a cauterização, que é a aplicação, né? Isso é feito nos vasinhos fininhos. As varizes mais calibrosas, ela tem... O tratamento dela é cirúrgico. Tá? Cirúrgico. E existem hoje basicamente 3 técnicas para se fazer a cirurgia tradicional, que é feito a incisão, uma microincisão com agulha, e essa veia que está dilatada ela é retirada. Quando tem refluxo e dilatação da safena, é feita a extirpação da safena, a safenectomia, ela é retirada, é feita uma incisão no tornozelo, uma incisão na virilha, passa um aparelho que chama fleboextrator e retira a safena. Esse é o método convencional, tradicional, que é feito há muito tempo. Existe o tratamento cirúrgico pela escleroterapia com espuma, que é injetada uma substância dentro da veia, e essa substância causa um processo inflamatório na veia, e essa veia ela some. Ela faz um processo inflamatório, faz uma fibrose, endurece e depois ela some. O próprio organismo reabsorve depois que faz essa fibrose pós-processo inflamatório. Mas, doutor Roberto, tirou o suporte da caneta, sobrou só o miolinho, um pouco mais difícil de escrever. Dá para escrever. Tirando uma veia super poderosa, que isso aqui é uma referência, as outras vão ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ligar uma e outra, e agora? Nós temos o sistema venoso profundo, que são essas veias que passam no meio da musculatura, e o sistema venoso superficial, que a safena está dentro do sistema venoso superficial. O sistema venoso profundo é responsável por 90% do retorno venoso. O sistema venoso superficial, incluindo as safenas, por 10% só. Quando a safena está dilatada e com refluxo, ela já não está fazendo... O seu trabalho acabou. Já não está funcionando. Alguém já substituiu então, ela está atrapalhando ao invés de estar tendo uma boa função. Então, ela pode ser retirada, que o sistema venoso profundo compensa a falta dessa veia. Essas pessoas não correm o risco de ter, ficarem com sequelas, falta de sensibilidade, dormência nas pernas, doutor Roberto? Quando é feita a cirurgia de variz, é tomado todo o cuidado na hora de dissecar a safena. O nervo safeno passa muito perto da safena. Então, tem que tomar muito cuidado para não encostar nesse nervo, para não lesar. Às vezes acontece, de encostar no nervo, hora de sacar, retirar a safena, mas isso aí, geralmente, com alguns meses, volta a sensibilidade. Tenho mais uma curiosidade, doutor Roberto. Então, falando de membro inferior, vamos falar da batata da perna, do joelho até o tornozelo, que não tem nenhuma... O senhor tem no consultório do senhor para explicar. Quantos níveis de veia tem nesse sistema complexo? O senhor pode falar para nós? Desde as... Quantos níveis? Quantas bitolas? Quantos tamanhos que tem? Assim? Tamanhos? Isso, exato. Os níveis delas, assim, de espessura. Tem varicosinha pequenininha, que é questão de 1 milímetro. Tem veia que pode ter até 3, 4 centímetros de... Não, desculpa. Até 1 centímetro, 1,2 centímetros. Veia, assim... A mais calibrosa até que isso. Nossa. Então, dentro de um sistema muito complexo... Do joelho para cima, tem veia de... bem mais calibrosa que a caneta. A Maria Vitória está nos avisando. Temos mais comentários. Temos mais perguntas, Maria Vitória? Temos sim. Nós estamos ao vivo também no Facebook, então o pessoal de lá também está interagindo bastante.
E o Toniolo, o último participante, ele deixou um comentário pra gente. Eu vou ler aqui pra vocês. Após minha lesão, que é recente, fiquei muito preocupado primeiro para não ser trombose e depois para não se transformar em trombose. O esclarecimento é muito válido e parabéns ao doutor e ao Fabiano e ao Leandro por trazerem esse assunto ao podcast. Ele também agradeceu e tudo mais e é isso. Exatamente. Muito obrigado. Ele relatou para nós aqui na semana passada que ele sofreu lá uma torcidinha no pé e ficou roxo o pé dele. O Toniolo é um daqueles profissionais da segurança pública, né, doutor Roberto, que, graças a Deus, não foi diagnosticado. Teve uma lesão, né, torção, que relatou para nós, né, na última vez que estivemos junto com ele. Uma lesão muscular, aqui, né? Muscular, né, Roberto? O doutor estava aí nos bastidores. Né, Fica uma coisa feia que quem não é profissional da área já se assusta, né, doutor Roberto? Inclusive, esse caso dele é um dos diagnósticos diferenciais de trombose. Tem até um nome, chama síndrome da pedrada. O paciente tem uma dor súbita, está fazendo uma atividade física, pega algum peso e de repente ele olha para trás achando que alguém deu uma pedrada nele. Mas é uma ruptura da musculatura súbita que dá uma dor importante e que é um dos diagnósticos diferenciais de trombose. Nesses casos seria mais um problema no nervo, doutor Roberto. Não é uma ruptura rompeu a musculatura. Ele fez um movimento brusco, súbito, e a musculatura rompeu nesse movimento. Precisa de mobilizar essa área, doutor Roberto, só com tratamentos? Precisa de repouso, né? Para a musculatura cicatrizar, precisa de repouso. Doutor Roberto. Mas isso é uma área mais da ortopedia. Mais de ortopedista, né? Doutor Roberto, nós se escuta, eu próprio mesmo, já escutei de um amigo meu que fez, né, homem, fez cirurgia de retirada de varizes, né? E ele relatou que sofreu muito no pós-operatório. Sofreu muito. Está assim hoje ainda? A pessoa fica assustada, tem medo de fazer essa cirurgia e sofrer muito com dor depois, né? Várias dores. Ou como que está? Está mais avançada a medicina? Fabiano, essa é uma pergunta que todo mundo faz no consultório. Dói muito no pós-operatório? Então, assim, o paciente que faz a cirurgia de variz, quando ele não tem refluxo da safena e não precisa retirar a safena, tem paciente que nem toma analgésico no pós-operatório. Não dói quase nada. Ou o primeiro dia, tem uma dorzinha, um incômodo, né? Nos locais que foram feitas as incisões e retiradas as veias varicosas. O paciente que que fez a safenectomia, que retira a safena, é um trauma cirúrgico um pouco maior na hora de tirar a safena, lesa um pouco o trajeto da safena. Então, esse paciente, às vezes, 1-2 dias, tem um pouco de dor. A dor é uma coisa difícil. Existe gente que é muito sensível à dor, uma coisa que, às vezes, para você não vai nem falar que está doendo, para outra pessoa dói muito. Então, é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Organismo para organismo. Mas, em média, hoje em dia, é uma dor muito suportável, com medicação, você e o evita hematoma, desconforto. doutor Roberto, nós temos, né, mulheres, né, elas são super vaidosas, né, querem estar toda bonita e é normal, né? Temos isso também hoje em homens, né? Temos dentro de academias aí hoje, acho que uma quantidade até maior de homens, né? Porém, doutor Roberto, elas têm um medo, vai fazer cirurgia, vai ficar algum hematoma na perna ou a perna fica prontinha, bonita para o próximo verão? Assim, no pós-operatório, nos primeiros dias, um pouco de hematoma sempre fica, não tem jeito. É tomado cuidado na hora de fazer, toda vez que retira uma veia, é feita a compressão dessa veia para não sangrar muito. Mas as primeiras semanas, os primeiros 15 dias, até um mês de pós-operatório, um pouco de hematoma vai ter. Passado esse um mês, esse hematoma é reabsorvido e aí a perna já está mais bonita. Feito muitos cortes, doutor Roberto? Né? Invasivo? Quando é a cirurgia sem a retirada da safena, de veias não muito calibrosas, não precisa nem fazer incisão com bisturi. A gente faz uma agulha 40x12. É uma agulha rosa, que é feita só a incisão com agulha e com um equipamento que tira a veia por dentro, por essa pequena, né, punção, é retirada a veia por ali. Então, não tem a cirurgia de variz que não tem nenhum ponto. O paciente vai para casa sem ponto nenhum. Hoje, então, uma medicina super avançada, as pessoas não precisam ter medo.
Olha, a cirurgia de varizes é uma cirurgia muito segura. Como qualquer cirurgia, inclusive tirar uma unha, tem risco, né? Sim. Mas a cirurgia de varizes hoje aqui em Maringá deve ser feito por dia, umas 15 a 20 cirurgia de varizes por dia em todos os hospitais. E não se ouve falar de complicação. Dr. Roberto, cada segundo aqui da sua fala é precioso, mas nós também temos que lembrar dos nossos amigos e patrocinadores que dão aquela força para a gente poder receber o senhor aqui na nossa mesa, o senhor passar todas essas informações e ficar devendo um monte para nós, para todo mundo. O senhor vai sair daqui devendo. A sua dívida o senhor não paga, Dr. Roberto, porque o senhor tem que contribuir muito mais ainda. Mas são muitas, é demais, é muito... Fica muito corrido. Vamos lembrar aqui do nosso amigo Diego Zago, lá do Boa Compra Supermercados. Essa figura, né? Ei, Diego Zago é amigo nosso, né? Exatamente. Lá no Conjunto Champanhar, mercado aqui, ó, na Avenida Tuiuti, quase chegando no... Contorno Norte, Contorno Norte, uma né? quadra, né, Leandro? Para chegar ali no Contorno Norte, Exatamente, é uma quadra. Melhor açougue, hein? Dentro do supermercado aqui na nossa região, doutor. Se tiver oportunidade, vai conhecer o Boa Compra Supermercados. Tá? Nós estamos esperando aqui que ele mande para nós umas 2 picanhas, viu, doutor Roberto? Que diz que a dele é melhor. Exatamente. O açougue dele lá é carnes inspecionadas, carnes, né? Bacana, viu? A famosa carne vermelhinha, doutor. E presente com a gente, sempre contribuindo aí, doutor. Tem um outro que está aqui bem no cantinho aqui, ó, tem que lembrar dele, né? Clube de Tiro Paysandu, Sargento Manhães e Rudimeia Manhães. Pessoas afinadas, hein? Está sempre presente com a gente, colaborando aqui com a nossa bancada. É amigo do senhor também. Envolve saúde também, né, doutor Roberto? Clube de Tiro Paysandu, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Livra do estresse, né? O atirador esportivo chega lá estressado e tem uma que o senhor não sabia, viu, doutor Roberto? Aquele que não vai lá para atirar, para tirar o estresse, ele conversa com o Sargento Manhães, e o Sargento Manhães também faz papel de psicólogo. Tá? Ele conversa também com o amigo ali, o amigo também sai dando risada. Sai tranquilo dali, né? O Sargento Manhães só tem boas palavras. É verdade. Ele, o Sargento Manhães, Amadeus, são pessoas que só te elevam a sua autoestima lá em cima, só tem boas palavras. Nunca pega reclamando da vida, chorando, só boas palavras. Ô, Fabiano, também Autoescola Tesla. Hoje eu estava vendo no Instagram, eles prorrogaram lá, essa você não sabia, o valor disso, da habilitação do 2023 inteirinho, eles prorrogaram para o mês de janeiro no mesmo valor. Será que a Miriam está sabendo disso, Leandro? Está sabendo disso. Deve ser algum funcionário lá, viu, doutor? Depois ela vai prorrogaram ao mês de janeiro. Eu vi aqui no Instagram hoje, viu? Tem novidade lá. Ai, que maravilha. A Miriam vai vir aqui, é convidada também, nossa, vamos abrir um espaço para ela, vai falar para nós sobre o trânsito, legislações, e tem algumas adequações aí, coisas referentes à CNH. E legislação de trânsito, enfim, para poder falar das atualidades. É muito craque nisso. Ela vai estar aqui, está convidada, viu, Miriam, para estar aqui conosco. Exatamente. Fabiano, temos um Eletroplayer. Opa! Capinha de celular, parte de eletrônico, toda. Nossa, tem eu já estou proibindo minha filha e minha esposa de passar lá na frente. Faz o mesmo, viu, doutor Roberto? Porque ele tem tanta coisa bonita ali. Tudo de acessório para celular. Avenida Brasil, 3315. É de frente da Casa Bahia ali, né? Tava com saldão de R$15 lá, coisa mais linda. A calçada assim, ó, de gente. Deu uma passadinha lá para fofocar a vida deles lá, viu? Lá em casa tem 2 caixas de sapato cheias de capinha de celular. Não pode ir para o centro e passar na frente do Eletroplayer. Nosso amigo Reginaldo, atirador esportivo, viu, doutor Roberto? Atirador esportivo lá do Clube de Tiro Paysandu. E boa gente, né? Já está com comprovação de idoneidade, né, doutor Roberto? Os próximos 3 aqui, as pessoas que colaboram assim grandemente com a gente, ó. Hanover Truck Center, o homem do pesadão. Esse cuida do seu pesadão, tem conhecimento de causa. Mexer com o caminhão, freio, suspensão, nosso amigo Ricardo Simões, atirador desportivo também. Também. Oh, meu Deus, esse mundo tá bom, né? Tá bom, né? Se nós tiver
70% de atiradores desportivos, nós já temos 70% de pessoas idôneas no verdade. Brasil, doutor Roberto. É verdade. Comprovação, né? Comprovado. Exatamente. No papel, né? Tá? No papel. No papel, né? Ô, Fabiano, nós temos também a JM Terraplanagem. Esse aqui contribui para o crescimento da nossa cidade, para a limpeza e também para o crescimento dos nossos sonhos, né, doutor? Construir uma Nosso casa amigo. nova, reformar. Joel Merci. Esse contribui E de a verdade Laísa, né? também. Joel Merci, ele abre loteamentos, faz JM. galerias, né? Joel Merci, com aqueles maquinários dele, tudo maquinário novo. Tudo coisa Inclusive, está boa. comprando mais um, viu? Exatamente. Está comprando mais um porque ele não está tem vencendo. dúvida. Não está vencendo. E o que precisou aí em terraplenagem é com a JM, tem de tudo. Não nosso tenha amigo dúvida. Joel Merci. Joel Merci também é atirador Também, desportivo. Fabiano. doutor Roberto. Então tá bom, esse daqui também é atirador esportivo? Bar do Pescador, nosso Opa! amigo Osmar. E esse daí? O que é? Fala um pouquinho desse Osmar para nós, então, aí do Bar do Pescador. É suspeito eu falar do Osmar Pescador, porque eu saio daqui e vou direto comer o peixinho dele Aquele lá. peixinho frito lá. Rapaz, eu tenho uma história, Leandro, lá no Osmar Pescador, nosso amigo Osmar. Boa noite, viu, Osmar? Eu cheguei lá, doutor Roberto, uma única vez eu gosto de tomar aquela cervejinha zero, aquela verdinha que o pessoal fala o nome, eu só sei a verdinha, não lembro o nome dela, é muito chique. Com um copo de rosetinha, limão e sal. É bom também. Chegou lá, ele tinha cervejinha zero, mas não tinha o limão. Falei, eu tô com vontade, hoje eu não quero o seu peixinho, hoje eu quero... Não, Fabiano, você me desculpe, fui para outro amigo. Chegou lá, o amigo tinha o limão e sal, mas não tinha cerveja zero. E o amigo que eu fui era amigo dele também, já fizemos uma ligação de vídeo ali. Falou, hoje o problema sou eu, viu, Osmar? Hoje, porque você tem a cerveja e não tem o limão. Aquele tem o limão, mas não tem a cerveja. Tem que ter levado a cerveja do Fabiano, nosso lugar. Falando de bar também, nós estamos sempre deixando de mandar um grande abraço para o nosso amigo Antônio Clemente, lá da Mercearia São José, Mercearia colaborador São José. nosso aqui também, incentivador do nosso trabalho. São muitos amigos, né, Lá Leandro? em frente à Casa do Soldador, 1655 na Avenida Laguna. Cervejinha gelada, domingo o dia inteiro, até 9, 10 horas da noite ele trabalha. É bem legal o trabalho do Antônio lá. Quem quiser tomar uma bem geladinha, fazer uma visita lá para ele e para Carol, que estão um do ladinho do outro lá, eles trabalham junto. Nós peca, né, Leandro? Às vezes nós peca porque são muitos amigos. Não tenha dúvida. A Carol, o boteco da Carol. Acabei de falar. Antônio Difícil lembrar de Clemente, todos, né? Exato. São muitos amigos. Mas são colaboradores, são incentivadores nossos aqui, estão presentes nas nossas vidas o todos os mercado dias. de mercearia JM, lá do conjunto João de Barro, né? São exatamente. muitos amigos, muitos. A JB do Leandro. E é JB, né? JB. lá, Conjunto João de Barro. Então, são tantos amigos, parceiros aí do dia a dia, doutor Roberto. E o gostoso aqui desse podcast é isso, é abrir espaço para os amigos, sempre trazendo pessoas assim como o senhor, pessoas técnicas, que falam com autoridade no assunto e que pode estar ajudando alguém lá na rua, alguém que está passando por certo problema, né? Tanto na questão de saúde, de segurança, né? O nosso intuito aqui é ajudar as pessoas lá na ponta, né? Que está na rua, sempre com alguma orientação que seja de utilidade para ela, para um amigo, para um vizinho, para um parente. E também mandar aquele abraço para os amigos, né? Gostaria de mandar, ele me cobra um grande abraço para um amigo nosso da Guarda Municipal lá do Sarandi, viu, Sargento Manhães? Um amigo nosso, o Joel Paquito. Joel Paquito, está aí, viu? Um abraço do Fabiano, do Leandro, do Dr. Roberto Férez, do Sargento Manhães, Dr. Valdir Júnior. Muito atuante, né, tá? Fabiano? Muito atuante. E não lembrando, e não esquecendo também, viu, doutor Roberto, que ele acompanha nós em todo o podcast. Quando ele não consegue, ele vai lá na gravação e assiste o programa e depois me mostra que está assistindo, que ele está morando lá na Espanha já faz uns 20 anos. Ele me encontrou novamente, amigo meu de infância, Isaac, mora na Espanha e não perde um podcast nosso. Aí ele comenta, mas são vários comentários, não sobra tempo de mandar um abraço para ele. E ele me cobrou essa semana, mandou a tela escrita já, né, em outras línguas. Tá aí, Isaac, um abraço para você. Forte abraço. E fez parte da minha infância. Isaac. Fez parte da minha infância, Isaac. Lá da Vila Operária, hoje mora ele e a família dele na Espanha. Não volta mais embora para o Brasil.
Doutor Roberto, estamos chegando ao fim, né, Leandro? Exatamente. Queremos agradecer ao senhor, queremos que o senhor dê uma última palavra de orientação para as pessoas que acompanharam, tá? Que fale para elas o que é de melhor, se elas estiverem ali com alguma dúvida, se elas não se sentiram aqui por completo, pode procurar o senhor, o endereço, onde pode encontrar o senhor, onde pode marcar uma consulta, tá bom? O senhor pode falar das especialidades, tá? E nós aqui eu já deixo o agradecimento por minha parte, por parte do Leandro e por parte de todos os nossos amigos, tá? Que fazem esse podcast acontecer, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Eu gostei muito de ter participado aqui com vocês. Eu sei que é um assunto muito extenso, não dá para falar tudo em uma hora. Meu consultório fica na Avenida Curitiba, 243A, ao lado do Instituto Maringá de Imagem. O telefone é 3224-3945 ou 99708-5000. Estou à disposição para quem tiver dúvida, quem precisar de uma orientação, pode me procurar lá que eu vou ter o maior prazer de atender a todos. Perfeito. Bacana. Pois é, vamos entregar o horário. Muito obrigado, Dr. Roberto. Fabiano, muito obrigado novamente pela companhia. Obrigado a todos que estão em casa lá curtindo, deixando aquele joinha, compartilhando o nosso link do nosso podcast, divulgando para mais pessoas e vem contribuindo muito. Nós temos muitas pessoas, seria uma covardia aqui não tocar, mas nós não tem como. Tem que ser covarde, não tem como falar o nome de todo mundo. Dr. Valdir Júnior, obrigado, viu? Pelos bastidores aí, tudo de bom. Sargento Manhã está aqui, Maria Vitória. Vamos entregar o horário para o Paulo. O senhor vai sair devendo daqui, viu? Coloca na sua agenda que o senhor tem dívida. Tantas perguntas, doutor Roberto. Porém, já saiu com dívida. Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado, gente. Muito tchau, obrigado, tchau. gente. Até. Boa noite.